Na função exponencial, é muito importante que você saiba a definição. Como é que funciona a função exponencial? A gente sabe que na função exponencial, aumentos iguais em x proporcionam multiplicações iguais em y. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no início 50 bactérias e a gente souber que a cada hora que se passa nós temos aí uma duplicação da bactéria. Então, passou uma hora, a quantidade de bactérias duplica. Aumentos iguais em x proporcionam multiplicações iguais em y. Essa é a primeira característica de uma função exponencial. Então, com uma hora, dobra 50, fica 100. Dobra o 100 agora com mais uma hora, fica 200. Dobra o 200, fica 400. Isso é a característica básica da função exponencial. Como é que eu faço para escrever o formato da função exponencial? Ela é do tipo y igual a, né, que é o valor inicial, vezes o fator multiplicativo elevado a t sobre o tempo que demora para essa função ser aplicada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente sabe que y vai ser o valor inicial, que é 50, vezes o fator multiplicativo, que é o número que eu estou multiplicando para chegar nos próximos valores, 2 no caso, elevado a t sobre o tempo que demora para esse fator ser aplicado. Só demora 1 para esse valor ser aplicado. Então, eu posso colocar t sobre 1 aqui, tá certo? Então, esse é o formato da função exponencial. Outra coisa super interessante é o seguinte: na função exponencial, como a gente fica multiplicando, multiplicando, multiplicando sempre pela mesma coisa, essa sequência aqui formada é uma progressão geométrica. E na progressão geométrica, a gente sabe que o termo do meio é encontrado através da média geométrica dos seus vizinhos. Então, se você quer encontrar o termo do meio numa função exponencial, basta fazer a média geométrica entre seus vizinhos. E a média geométrica entre x e y nada mais é do que a raiz quadrada de x vezes y. Então, se você lembrar disso tudo que a gente conversou, você consegue fazer tranquilinho essa nossa questão de número 72. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve-se calcular a velocidade de reprodução dessa bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, descobriu-se que a quantidade inicial de bactérias duplicou em 20 minutos. Se iniciarmos com 20 mil bactérias, então vamos fazer aquela tabelinha que a gente havia feito aqui no exemplo e a gente vai tentar analisar a variação aí que está acontecendo. Então, no início de tudo tinha 20 mil bactérias, eu vou colocar 20 mil aqui, e o que é que vai acontecer? Em cada 20 minutos, o que é que está acontecendo? O número de bactérias duplica. Então, com 20 minutos, passa a 40 mil bactérias. Com 40 minutos, passa a ter 80 mil bactérias. E a pergunta é, após 50 minutos, qual é a quantidade de bactérias? Então, eu vou fazer o seguinte, propositadamente, eu vou pular um quadrinho aqui para você entender. Ó. Aumentei 20 minutos, dobrei a quantidade de bactérias. Aumentei 20 minutos, dobrei a quantidade de bactérias. Eu vou pular um quadrinho aqui, tá certo, pessoal? Aumentei 20 minutos aqui, dobrei a quantidade de bactérias. Quando eu aumento 20 em cima de 40, fica 60. E quando eu dobro 80 mil, fica 160 mil bactérias. Tá, por que você pulou para esse quadrinho? Porque 50 está exatamente no meio entre 40 e 60. E se eu quero exatamente o meio entre 40 e 60, eu preciso fazer uma média geométrica, já que a minha função é uma função exponencial, então o exponencial tem tudo a ver com PG, e na PG o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Então, eu vou fazer a média geométrica entre 80 mil e 160 mil. Olha só, para não ficar tão grande, eu vou excluir esse 1000 e eu vou colocar o 1000 no final. A média geométrica é a raiz quadrada entre o produto do primeiro pelo segundo. Então, veja que eu não coloquei o 1000 e o 1000 eu vou colocar no final. Sempre que você pegar uma média geométrica dessa, faça o menor aparecer duas vezes. Por exemplo, eu tenho 80, aqui tenho 160. 80 é o menor. Eu posso quebrar o 160 em 80 vezes 2. Por que eu fiz o 80 aparecer duas vezes aqui? Porque 80 ao quadrado acaba saindo da raiz. Então, a média geométrica vai dar 80 vezes... A raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 80 raiz de 2. E 80 raiz de 2 é 80 vezes 1,41. E 80 vezes 1,41 dá aproximadamente aí 113. Ou seja, a gente tirou o 1000 aqui, vamos colocar o 1000 de novo. 113 mil bactérias, perfeito? A alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra C. Lembrando então para vocês que numa função exponencial, numa progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos.